Vamos lá que a gente tem muita informação hoje para discutir. A CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, cancelou hoje a reunião de urgência que tinha sido convocada para debater as mudanças na política migratória dos Estados Unidos. A presidente de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, citou uma falta de consenso. O governo do país está na presidência rotativa da CELAC. A Secretaria de Relações Exteriores de Honduras afirmou que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu a reunião para discutir as medidas de Donald Trump, mas que horas depois, Colômbia e Estados Unidos resolveram o impasse. O chefe de Estado colombiano tinha bloqueado a entrada em Bogotá de voos militares com migrantes deportados dos Estados Unidos. Trump ordenou, então, um aumento de 25% nas tarifas sobre as importações da Colômbia. Gustavo Petro respondeu que adotaria medidas na mesma proporção, mas acabou aceitando os termos das políticas de Trump e encerrou a disputa. Josias Tales, a informação que eu tenho é que teve ali um impasse entre os latino-americanos. A Argentina e mais 2 países alegaram que não tinha mais razão de ser essa reunião, que a Colômbia já tinha se acertado ali com os Estados Unidos. Na diplomacia brasileira aqui no Itamaraty está falando que são os países mais alinhados com Washington. E ainda questionei minha fonte, eu falei, mas para o Brasil valia a pena essa reunião? E aí a fonte respondeu, olha, não sei. E comentou o seguinte, olha, nós iríamos participar de qualquer jeito, a CELAC é muito importante, o Lula não ia presencialmente, mas ia participar de uma forma virtual. Fato é que a Argentina de Milei acabou ali dificultando a realização da reunião, mas eu não sei se todo mundo não respirou meio aliviado, Josias, porque estava difícil ali para a América Latina encarar a pressão, o bullying praticamente de Donald Trump. Essa reunião, ela perdeu o sentido, Raquel, perdeu o nexo. O Donald Trump, na primeira semana de governo, ele usufruiu de um privilégio parecido com os zagueiros malvados, sobretudo os de time de várzea, costumam se auto-atribuir. Ele foi acertando logo no primeiro minuto de jogo o calcanhar dos líderes da América Latina. Na primeira entrada, o Trump já foi direto no calcanhar. E ele usou a deportação de imigrantes ilegais para mostrar aos adversários o que os espera, com quem eles estão lidando, quem é que manda na grande área. E ele prevaleceu. Nos primeiros momentos do jogo, o Trump prevalece na base da intimidação. Então, ele humilhou a Colômbia, ele intimidou o Brasil e provocou o cancelamento dessa reunião da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos, caribenhos. A reunião ocorreria nessa quinta-feira de tarde, o Lula participaria virtualmente e serviria para organizar o meio de campo da América Latina. E alegou-se que a superação do impasse entre o Trump e o presidente colombiano, Gustavo Petro, tornou desnecessário esse encontro. O encontro, de fato, não parece mais necessário. Na verdade, o Trump é que forçou o Petro a engolir os seus termos para a deportação de imigrantes. O Trump fez isso declarando uma guerra tarifária, depois que o Petro se recusou a aceitar 2 aviões militares americanos. Eles transportariam deportados, algemados, como os que haviam sido despejados aqui no Brasil, em Manaus, na véspera. O Petro, incomodado com as algemas, ele fez um barulho em público, mas providenciou em silêncio um avião da Força Aérea Colombiana para buscar os patrícios ilegais. Ele se rendeu ao Trump. O Trump sapateou sobre a pretensa contrariedade do Gustavo Petro. E o Lula preferiu se esquivar do vexame de ceder novos pretextos ao Trump. Ele descartou o uso de aviões da FAB, numa reunião que houve ontem no Palácio do Planalto. Sugestões que ambas são contemporizadoras. O governo diz que vai criar um posto de atendimento humanitário para os deportados e vai reivindicar ao governo americano a formação de um grupo de trabalho para repactuar essas deportações, para retirar delas esse aspecto de maus tratos. Não é? Isso depende, evidentemente, de uma improvável boa vontade do Trump, da Casa Branca.
Não me parece que o Trump esteja querendo formar grupos de trabalho. Então, o mais irônico disso tudo, Raquel, é que países como o Brasil e a Colômbia já aceitaram centenas de voos de deportados dos Estados Unidos, com algemas, sempre com algemas. Os democratas, o Obama e o Biden, eles deportaram mais do que esse Trump, que se comporta agora como zagueiro republicano. No primeiro mandato, o Trump também deportou, mas deportou menos do que o Obama e o Biden. Então, o mais curioso é que ele se serviu, o Donald Trump, de mais do mesmo, quer dizer, a mesma política de deportação dos Estados Unidos, e com isso ele fez tremer a América Latina na primeira semana de governo. Então, nesse ritmo, agora é preciso esperar para ver, porque certamente vai acontecer. Esses golpes do Donald Trump vão subir do calcanhar para a linha da cintura, né? Mas a América Latina, nesta primeira semana de Trump, tremeu. O Trump está festejando lá uma vitória. E não havia muito o que fazer, além de cancelar essa reunião da CELAC, porque, do contrário, dentro desse contexto, o encontro serviria como mais um pretexto para o Trump celebrar esse seu êxito nos primeiros momentos do governo. Thales, queria sua avaliação também, porque me chamou muita atenção quando eu conversava com a minha fonte no Itamaraty, perguntando, e para o Brasil, essa reunião seria boa? E aí esse diplomata, que é muito experiente, me disse, não sei. Nós iríamos de qualquer forma, porque a CELAC é importante, mas não sei se ia ser bom para o Brasil nesse momento. Pois é. E justamente por não saber, o Brasil agiu de uma forma diferente da Colômbia, do Gustavo Petro. O Gustavo Petro, na verdade, agiu apressadamente, tanto na resposta que deu ao Trump, aos Estados Unidos, à decisão americana. Ele deu uma resposta apressada, dizendo que não ia permitir os aviões chegarem na Colômbia. Olha, como é que não ia permitir que colombianos entrassem na Colômbia? Era um absurdo, né? Uma resposta apressada. E essa convocação da CELAC, pedida por ele, também era uma resposta apressada. O governo brasileiro agiu diferente. O governo brasileiro agiu com cautela e não fez decisões apressadas. Agora, quer dizer, qual foi a avaliação que ontem teve a reunião lá de avaliação no governo brasileiro, dos ministros com Lula? A avaliação dentro do governo é que, nesse primeiro momento, o Brasil agiu certo e evitou problemas, mas também colocou claramente as divergências com o que foi com o teatro que o Trump montou, aquela entrada dos latino-americanos, no avião para serem deportados com algema, andando com passo de preso de guerra, né, de prisioneiro de guerra, para entrar no avião. Aquilo dali foi realmente uma agressão. Mas o governo brasileiro agiu com cautela, o avião chegou aqui, foi parado, não, dentro do Brasil, deixa que a gente cuida. Tiraram-se as algemas, os grilhões que os brasileiros estavam ao chegar aqui, mandou o avião de volta, o avião americano de volta, tudo bem, reclamou do tratamento, etc. e tal, mas ficou por isso mesmo. Agora se fala no grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, esse tipo de coisa tem que ser igual ao Garrincha. Algumas coisas você tem que combinar com o adversário. Combinou com o adversário? Não combinou? Não vai dar certo. Esse grupo de trabalho é uma bobagem. Errou muito mais, mas tudo bem, serve como uma resposta. Aqui no Brasil tudo é assim, não? Quando você está com algum problema, você diz, vamos criar um grupo de trabalho, vamos criar uma comissão. Mas não vai dar em nada, deixa para lá. É apenas uma resposta retórica, uma forma de empurrar com a barriga. Mas, de qualquer maneira, foi a melhor reação diante do que o Trump fez, e diante, se você for comparar com a Colômbia, os nossos resultados acabam sendo tranquilos, porque não tivemos nenhum problema. Já está mencionando ali